Bem, o meu papel hoje aqui é um papel de shamash. O que quer dizer? O meu papel é servir, né? Certo, Auvá? Shamash, ela serve. É a luz que vai iluminar todo o restante de um caminho. Então, hoje, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma caminhada, uma passada, uma corrida, uma meia, talvez uma maratona inteira, sobre o que nós caminhamos esses 24 dias. Não errei, Sônia? 24 dias. Acertou. Acertei, querida. Então, esse shamash, esse servir, vai começar agora. Então, nós já pegamos a nossa primeira, a luz que serve para começar o nosso caminho da luz de hoje, tá? A arte como referência. Nós começamos assim. E aí, né? Lembram? O que é arte? Aí nós fomos a história da arte, né? Aí nós fomos tentar entender o pensamento e a criação. Aí nós fomos para os signos e símbolos. Aí nós fomos para a arte dos utilizáveis, o período parietal. Se preparem, guarde hoje, esse período parietal aqui, nós estamos falando de 30 mil anos atrás. Nós vamos amarrar esse período com a última aula de hoje, tá? Período parietal, pintura nas cavernas, tá? Guardem essa aula. O pensar, o falar, a escrita e a arte. A arte e religião, tá? E aí nós fechamos esse primeiro encontro. Aí, cada vez mais, nós começamos esse caminho nosso. Sônia, você vai me ajudando e vai me corrigindo, você e o Val. Pelo que eu lembro, nós éramos em 73 pessoas, né? Onde No primeiro dia. O primeiro dia. E, claro, às vezes a gente tem tempo, a gente não tem tempo, o Olívio é legal, o Olívio não é legal, eu gosto da música do Olívio, não gosto. Existe um monte de questões na vida que fazem com que a gente caminhe com alguém ou não. O que em matemática nós chamamos de teoria da complexidade. E nesse momento nós começamos a mexer nos nossos módulos, tá? Não é porque eu organizei, ele tem que ser como eu organizei. Né? Aí nós entramos no segundo módulo. Por que a arte? Nesse momento... Opa, o que eu fiz? Eu voltei. Nesse momento, nós fomos entrando no porquê a arte. A pré-história para a origem da história da arte. Nós fomos nos aprofundando na linha do tempo da arte. Lembra, Mordecai? A gente foi pegando. Cada um de vocês mexeu comigo, me provocou, me fez mudar, me fez acrescentar, tá? Das tribos às cidades e estados, Suméria, Egito, Grécia, Roma, tá? Idade Média, o ocultismo que dá luz. Aí eu comecei a trazer esse módulo para a gente guardar e a gente se posicionar. Claro que esse módulo é histórico, não é da história da arte. Lembrando que história da arte tem um modelo, história da música outro, história do teatro outro, assim por diante, tá? Agora aqui nós estamos começando a pegar as imagens. Um dia a Sônia me pegou e falou: Olívio, eu gosto de figurinha, tá? Lembra, chata? E ela, com razão, o que eu fiz? Eu mudei e comecei a trazer para nós as figurinhas. Só que quando ela foi sutil falando figurinha, nós não estamos vendo aqui figurinhas, né? Nós estamos vendo signos e símbolos, significantes e significados. Nós estamos vendo todo um caminho percorrido por nós, né? E cada vez mais nós estamos olhando aqui
as artes e nos aprofundando nelas, enquanto coisa, enquanto objeto de arte, né? E nós estamos percebendo aí as introduções aonde o Jorge começou a me provocar. E aí o Jorge chega e fala, vamos pegar um pouco mais de judaísmo nisso, né? E com razão. E aí nós fomos nos aprofundando mais na arte, explicando como esse nosso decurso, nós falamos de arte, porém, a arte ela não é disciplinar, ela não é multidisciplinar, ela não é pluridisciplinar. A arte é interdisciplinar? Não, ela é transdisciplinar. Ela soma, ela vai pegando todo o conhecimento. Portanto, a arte existe como representação, mas ela teve uma apresentação, ela teve um presente. E que presente é esse? É a política, são as guerras, são as lutas, são as ciências, são os conhecimentos gerais, psicanálise, psicologia, matemática, geometria, educação física, futebol, são todos esses conteúdos. E aqui nós fomos passando por todos esses símbolos. Lembram do barroco, a explosão científica iluminando o conhecimento? E a gente bebeu desse conhecimento, pegamos o racionalismo, e aí nós fomos pegando as palavras, a poliologia, né? A filologia, a busca de todas essas passagens. Nós fomos vendo cada período e nos aprofundando em cada um deles, tentando beber desse conhecimento que nós sabemos que é infinito. Tá? Mas esse conhecimento ele cabe numa enciclopédia, mas a partir do momento que você pegue uma britânica de 32 volumes, onde você começa a misturar esse conhecimento, o número n em matemática ele tende sim a um lemniscato, a um infinito, a buscar as coisas muito mais profundas. Eu não sei se vocês estão relembrando. Lembro aqui a fotografia virando o mundo e criando o modernismo, tá? Olha só, a Revolução Francesa, a criação da primeira foto, a origem das palavras, não? A gente brincando com Engels e Marx, tá? Millet, e andando. E fomos andando e vendo, ó, e chegando cada vez mais próximos a nós, tentando, né, beber dessas fontes, desses conhecimentos, e cada vez mais profundos. Sônia, perceba a quantidade de imagens que você me fez aqui buscar e que facilitou também, a viagem de cada um, não? Aqui entrando em música, né? Entrando da Primeira Guerra, aí entrando as criações novas, entrando em Kabbalah, a nossa querida mística, né? Entrando em Modi, Maldito, Modigliani. Olha o bonitão aqui, Anita, né? Vendo todo esse reconhecimento existente na arte, que ela nunca é per si, né? A informação como desinformação no mundo contemporâneo, né? Aí nós pegamos, lembram? A Idade Moderna, modernidade, moderno, modernismo, pós-moderno e pós-modernidade. E na aula passada nós entramos já em pós-pós-modernidade, em hipermodernidade. Não? E aí nós fomos nos aprofundando, aprofundando e tentando entender, né? O que todo esse conhecimento ele nos ilumina, ele nos abre, ele nos mostra. E claro que daqui a pouco a gente vai começando a perceber por todos esses caminhos, não sei se vocês estão se perguntando diferente, de repente, aquela imagem diferente eu não vi, eu não lembro daquela imagem, não lembro daquela outra, eu não relembro daquilo, né? Então aí a gente começa a perceber que a quantidade de informações que nós estamos tendo, né, elas começam a nos embriagar. E aqui nós chegamos no nosso
último módulo desse ano, que foi um ano realmente, lembrando, até com o ano como um todo, ele foi sui generis, né? Aqui nós pegamos Fídias, Vitrúvio e a base para saltar, tá? Nesse momento, né, Nineta, entramos aqui no grego, onde a gente começa a beber de fontes originais, onde a gente tenta uma compreensão da filosofia, do filosóficos, do gostar do conhecimento, onde nós tentamos entender todas essas medidas, esses cálculos, essas compreensões, né, que elas não podem ser tão compreendidas assim, né? A gente se perde, né? Eu me perco, eu tento compreender o que está passando dentro de mim, né? E aonde cada coisa ela tem a sua noção, mas essa noção ela vai me deixando às vezes como num buraco negro, né? Nesse horizonte, né, que muda a questão do tempo, da geometria, né, a minha posição, aí você começa a interpretar uma Idade Média, uma iluminura e o ocultismo disso, né? Você começa a perceber a quantidade de povos que nos traz um conhecimento, a religião, e o quanto que esse conhecimento ele faz com que a gente comece a despertar para os segredos. E esses segredos eles vão se tornando, dentro das nossas possibilidades, mais claros, né? Mas não tão misteriosos. Né? Agora, esses mistérios, né, como nós sabemos dentro da nossa própria comunidade, o quanto que esses mistérios eles são importantes. E eles se abrem até em comparação como, por exemplo, o Santo Graal, né? A Cabalá, né? Aí nós bebemos do Renascimento, de Michelangelo, de Da Vinci e os segredos da arte, né? Nós começamos a ver que cada obra dessa, a quantidade finita, e dependendo da mente de cada um, infinita são as possibilidades de tentar compreender como o homem é a medida de todas as coisas, né? E isso a gente vai percebendo também que não é uma verdade e muito menos uma realidade, né? Nós tentamos compreender essas questões dentro de nós, né? Aonde tudo isso, com esses filósofos, com esses humanistas, com esses pensadores, eles vão nos trazendo passagens, aonde essas passagens elas se abrem, mas ao mesmo tempo elas também se perdem, né? Aonde nós tentamos compreender todo esse caminhar, aonde nós vemos uma obra que de repente nenhum de nós repara que tem abaixo dela uma caveira de forma oblíqua, né? Que são os ocultismos das obras de arte, né? Onde essa caveira traz uma mensagem para a vida, né? E aí o barroco, a ciência, a filosofia, a interpretação simbólica, onde nós vamos pegando, lembram, o absolutismo, né? Toda uma contra-reforma, todo conhecimento diferente, que nós tentamos compreender um novo deslocamento, né, do pensamento, aonde esse deslocamento faz criar coisas que a gente não sabia que tinha. Isso que eu acho de mais impressionante enquanto ser humano. Eu estou tentando descobrir, tirar a coberta de cima de algo que existe. Mas cada vez mais eu tenho percebido que eu estou buscando hoje em dia algo que me traga, né, a claridade dessa enciclopédia e do hermético, do hermetismo, aonde com isso eu vou tentar buscar, olha que coisa estranha, algo que eu não sei. Como é possível, né? Existe algo nas nossas mentes que nos dão uma possibilidade de ir atrás do desconhecido. E parece que nós vamos realizando com essa questão do desconhecimento, principalmente aqui numa chave alquímica de Hermes Trismegistus, né? Onde nós temos as nossas sociedades secretas que nos trazem todo um conhecimento oculto, e ele tem que se tornar luz, ele tem que se tornar
conhecedor, né? Isso tudo é muito importante, porque vai criar um modernismo onde a nossa impressão ela vai crescendo para um dia que ela se torne em expressão. Esses artistas vão fazendo o que eles podem fazer e nós vamos entendendo o que Marcel Duchamp deixa muito claro, o que nós podemos observar, porque eu não consigo observar tudo, né? É muito claro isto aqui, né? Ceci n'est pas une pipe. Claro que eu não posso utilizar esse pipe, esse cachimbo. Ele não existe, ele é uma alegoria, né? Então, tentamos aqui buscar algo aonde o pós-moderno nos traz, né? Algo que vai fazer uma globalização e uma mundialização distintas, né? E aí nós bebemos dessa fonte, que foi a nossa aula passada, que bebemos de todos esses conhecimentos. E supostamente até o The End of History, né? Onde Fukuyama tentou colocar isso. Mas parece que esse finito, né? Prego, não existe, não? Onde nós temos alguém que rompe com toda uma condição, Jackson Pollock, aonde de repente o happening eles se transmitem em todas as happening enquanto acontecimento, né? A festinha que a uva vai hoje, esse happening dela, né? Então, aí nós temos aqui bebendo de uma fonte conceitual, de uma narrativa, que cadeira é essa que eu estou vendo, né? Quando nós falamos de curadoria, e nós, judeus, aonde estávamos, né? Aí entramos na filosofia, aí nós entramos na nossa religião, na mistura disso tudo, né? E aí chegamos hoje. Contemporâneo, tá? Chokhmah, vamos lá. Da'at versus Chokhmah. Conhecimento versus sabedoria em Bansky. Pois bem, o que nós já sabemos, estamos estudando já faz um certo tempo, desculpem, somente na idade contemporânea, e o que aconteceu aqui? Bansky, que legal, né? Bem, aqui consegui retornar. Bem, por que Bansky? Acho que essa é a primeira pergunta. Por que eu o escolhi? E temos hoje pessoas, né, que estão aqui por causa do Bansky. Por que da importância dele? Existe algo muito engraçado na vida. Eu acho que eu quero retornar aqui, ó. Nós acabamos de cruzar, né, um timeline para tentar compreender essa nossa passagem. Mas eu estou aqui servindo, eu estou aqui como shamash, essa luz que tem que trazer uma certa consciência, que eu ainda não entendo bem o que é isso, tá? Freud explicou, Sigmund Freud colocou muito bem essa hierarquia, principalmente em 1900, com Livros dos Sonhos. Essa linha do tempo que nós percorremos durante esses 24 encontros, né? 23, 24 hoje, é um alerta para que a gente compreenda que você que está me vendo e me ouvindo, que você não está me vendo e não está me ouvindo. Isso tudo é virtual. Supostamente, o seu cérebro está preparado para ter essa potencialidade. Lembra a nossa primeira aula? Que o que alguém, o falante, né, ele diz, chega até nós mais ou menos 30%, 40%, para alguns 20%. A compreensão da troca, do diálogo, ela é muito pequena e difícil. Só que a nossa mente ela é muito rápida, ela prefere ir caminhando.
Então, supostamente, eu faço aquele ar de landscape, aquele ar de paisagem, aonde eu aceitei o que o outro falou e vamos andando. E às vezes, lembra de momentos de briga que você teve? Lembra aquela briga ferrada que você teve? Foi apenas uma vírgula que foi colocada no lugar errado. Por isso que o título desses nossos encontros é chamado de A Arte como Referência. É uma tentativa de tentar se auto-iluminar para tentar ter uma compreensão consigo, contigo, com si. Eu acho muito engraçado quando você está fazendo uma aula de yoga, alguém chega e fala, fecha os olhos para ver a luz. Né? É bem interessante isso. Que luz é essa que eu vou enxergar quando eu fecho os olhos? Né? É uma luz negra, lembrando o Bereshit, né? O Gênesis. E das trevas surgiram a luz. Então a treva, ela é muito importante. Eu estou achando muito interessante nós estarmos encerrando hoje esse terceiro módulo, tá? Exatamente na festa de Hanukkah, a festa das luzes. É E o que incrível nós isso. estamos querendo aqui hoje é exatamente a luz. Que luz é essa? Que luz do conhecimento é esse? Que luz da sabedoria? O que o Olívio Guedes passou para vocês até hoje foi da'at, foi conhecimento. E cada um de vocês, com seu sapere, bem do italiano, sapere, sabor, perfeito? Tá? O seu sabor, portanto, sapiência, sapientia, chokhmah, pegou o conhecimento com a sua experiência e recebeu a coroa. Ou seja, unificou esse conhecimento servido e cada uma das tuas oitavas musicais tocou a música de uma sabedoria. E é exatamente nesse lugar cabalístico de Kabbalah, nesse momento de recebimento, é escolhido um Bansky, porque ele está no atual momento eleito. E ele nos traz algo que nós vamos tentar hoje fazer o que nós estamos tentando fazer na nossa vida. Linkar. O motivo de viver é juntar as coisas, descobrir e juntar. Lembram o que é uma piada? A piada ela tem que ser divertida. Diversão. Por que divertida? A piada ela tem que ser contraditória, ela tem que ser enganosa, ela tem que ser mentirosa. Por isso que as melhores piadas são de quê? Sexo, política, religião, que são as coisas mais importantes que nós temos na vida. Então, nesse momento, Bansky, ele está nos divertindo. Aqui nós temos o primeiro, de onde ele é, talvez ele tenha nascido em 1974, eu trouxe aqui a britânica, e embaixo nós temos a Wikipédia brasileira. Lembrando que cada Wikipédia que tem o seu idioma, ela não traduz. É a Wikipédia de cada país, hein? Se você entrar na Wikipédia francesa, não é que está em francês, escreveram o conceito, você pode ver que Monet é muito mais amplo na enciclopédia, na Wikipédia francesa do que na nossa. Quer ver, por exemplo, quantas páginas tem a Wikipédia norte-americana? 6 milhões. Quanto tem a nossa brasileira? 1.200.000. Olha a diferença, gente. É muito, tá? E aqui nós temos, aonde já na Wikipédia brasileira, Bansky, ele já é um cara, ele já tem nome, tem um monte de coisas, né? Eu, como acadêmico, utilizo muito o Larousse em termos
de internet e a britânica como base. Os outros caminhos precisamos tomar cuidado, tá? Então, Bansky, ele existe. Acreditem, ele é como o Olívio, tanto faz. O que importa mesmo é o meio, é a mensagem. E essa mensagem, ela clica, ela linka, ela ilumina. E ilumina sem luz. Tá? Porém, esse cara, ele trata da arte gráfica. Ele é um cara que é da street art. Street art é um cara da arte de rua. Claro que ele já pulou para leilões internacionais, como o da Sotheby's, né? Aí nós vamos misturar várias coisas. Esse cara é muito interessante, que também não é, depende da visão que você está tendo, né? Então ele trabalha com categoria tradicional das artes plásticas, que vem a ser o quê, né? Pintura, desenho, fotografia, gravura, várias coisas, tá? Agora, arte gráfica é a arte mais importante. Arte gráfica, grafia, grafo, escrever. Lembram que eu pedi para vocês guardarem a questão do período parietal? É isso aqui. Parietal é arte gráfica. E lembram-se daquela aula? É o primeiro período mágico. Como assim mágico? O que nós estávamos grafando, grafitando, grafite, arte gráfica, no período parietal, ele era mágico. Ele não era uma representação, ele não era uma apresentação, ele era o presente. Aquele bisonte pintado ali estava respirando, ele estava vivo. Eu podia comê-lo, eu podia me vestir como ele estava lá. Então a minha alma, a minha nefesh, estava junto com a alma dele. Éramos uma alma só. E aonde foi pintado? Numa caverna. Capela Sistina, caverna de Platão, num útero, num útero. Hoje de manhã eu peguei essa imagem no site oficial do Bansky. É engraçado, um cara que tem nome, não tem nome, ele não é, ele aparece, mas tem um site oficial. É oficial dele? Não sei, mas é o site mais oficial dele. Eu também, oficial, me lembra office, me lembra escritório, tá bom, né? Agora, vejam que interessante. Vamos agora nos debruçar aqui. Nós estamos vendo uma menina brincando. Lembram desse bambolê aqui em português, português Brasil? Só que ela está brincando. O que é o bambolê dela? É o pneu. É o pneu de uma roda. Roda. Agora, é o pneu. A roda é o aro, Anitta. Tá? Sim, estou vendo. Isso. Agora, olha que interessante. O livro fala pneu. Pneu, por que o nome disso é pneu? Porque vem de pineia, porque vem de respiração, porque tem ar dentro. Ok? E o ar dentro está na cintura dela, que é o Qi chinês, onde nas artes marciais é a região que tem a maior potência de energia. A menina está com os braços abertos, as pernas separadas, o muro, o formato que está a bicicleta presa. Opa, Bansky pensou tudo isso? Não sei. Então, de novo, Marcel Duchamp, você que está vendo essa obra tem tanta importância quanto o Bansky que fez. Porque a sua observação é a sua linha do tempo. Por isso, da arte é Chokhmah. Por isso que conhecimento é sabedoria. Então é muito importante que você saiba utilizar a sua luz. Aquela luz de quando você fecha os olhos. Por isso que no texto da exposição que nós estamos tendo, né, na Hebraica, na Galeria da Hebraica, encerra-se assim: essa exposição é para quem não tem pálpebras. O grande problema nosso, ser humano, é a pálpebra. Nós temos que piscar. E a partir do momento que eu não posso ver profundamente, eu talvez não compreenda a realidade, porque eu tenho pálpebras. E aí, vocês vão adorar. Olha como eu canto bem. Loving is the air. Ficou legal a música? Lembram dessa música?
Bem legal. Love is in the Air, tá? É o nome desse trabalho dele, tá? De 2005. Tá? O que vocês estão interpretando aqui? Opa, tem um sonzinho ligado aí, tá? Não, não é o teu não, Sônia, é de alguém aí, tá? Aqui nós temos um soldado, talvez um terrorista, que ele vai jogar algo que nós vamos ver daqui a pouco, talvez um Nepal. Lembram Nepal? Uma garrafa com gasolina dentro e um pedaço de pano com fogo, tá? Porém, ele está brincando, Bansky, e ele está jogando uma flor. Dependendo de qual de vocês viveu 1968, vai ter uma visão diferente disso. Quem não passou por 68, talvez historicamente reconheça, e pelos filmes na televisão. Então, depende da experiência de cada um. Bansky nos traz isso. Agora, não era para ter aparecido isso, que pena, estragou. Ó, essa aqui é uma imagem de 1972, tá? Essa imagem ela traz aqui a Guerra do Vietnã e ele faz a brincadeira com essa imagem dele. Olha que interessante, é a mesma menina, certo? Estão vendo a menina? Só que olha o cinismo dele, que interessante. Nós temos o Ronald, tá? E ao mesmo tempo o Mickey Mouse. Lembram que ele usa muito o símbolo do rat, o rato como anarquista para ele, tá? Para quem já se debruçou sobre Bansky. Bansky, ele cria uma seção de antagonismo, de diversão, no sentido que nós estamos usando aqui. Ele tenta desfocar o que é importante e o que não é. Ele tenta fazer essa leitura do conhecimento e da sabedoria. Né? Vejam que interessante isso aqui. Nós temos uma mulher fazendo as compras, só que ela está caindo com os preços. Olha que brincadeira legal. Os preços caem. Né? Então, ela está caindo com os preços. Né? Então, ele está entrando na questão do consumo. O discurso dele, o excesso de consumo no mundo. E é verdade isso ou não? Depende da cultura de cada um. Volto a citar isso. Acreditem, nós nunca tivemos tanta paz no mundo como hoje. Nunca. Tá? Basta... Não, mas Olívio, os anos 50, bacana os anos 50, em determinada localização no Brasil, era muito legal. Agora, será que se alguém matasse alguém em 1850, em Londres, essa pessoa iria presa? Depende. Acreditem, numa narrativa, numa busca da história como um todo, nós nunca tivemos um período de paz tão grande quanto hoje. Mas, Olívio, que bobagem você está falando. Como você prova isso? 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Nunca tivemos tanta gente. Não, mas, Olívio, houve a mudança de tecnologia, a ciência progrediu. Por que progrediu a ciência? Né? A guerra ajuda muito. Lembra quando você vai esquentar a sua comidinha no seu micro-ondas, tá? Por que surgiu o micro-ondas? Como ele surgiu? Tá? Como o televisor surgiu? E aí, de repente, nós entramos em Guantánamo, tá? Lembram? Cuba. Agora, que interessante. Hoje eu estou muito melódico. Eu vou cantar uma outra musiquinha, tá? Acho que... Canta a musiquinha, Sônia, tá bom? Lembram da palavra Guantánamo? Quando a gente fala das mulheres que moram em Guantánamo. Guantanamera. Lembram dessa música? Vem de Guantánamo, das mulheres que eram de lá. Só que com o tempo... tem uma coisa muito legal. Em Guantánamo, quando chegaram nas Américas, em 1492, foi o local que se conheceu o Taino, que são os primeiros índios conhecidos nas Américas. Em 1492, foi em Guantánamo, Colombo. Tá? Agora, Guantánamo virou o que virou depois da queda das Torres Gêmeas. Tá? Agora,
Claro que tem toda uma história por detrás. Eu acho que Bansky aí deixou de estudar isso. Não é só o período, né, de 11 de setembro, né? Tem todo um conteúdo do século 17, 18, 19 que transformou, né? E lembrando que os Estados Unidos paga um aluguel a Guantánamo até hoje. Então a história é complexa. Depende da visão de cada um. Aí, Stop and Start, tá? É uma obra de 2007. Eu acho magnífico esse trabalho dele. Eu acho muito interessante. Né? Esse militar sendo revisto por essa menina. Mas aí, de repente, eu lembro, né? Vocês lembram Homens de Preto, aquele filme que trata que moram aqui no nosso mundo, seres de outros planetas? Vocês lembram dessa sériezinha? E aí o Homens de Preto 1, quando o novo policial, né, que vai fazer parte do grupo, ele entra para ser escolhido, ele tem que escolher num monte de vários seres estranhos, feios, armados. Ele só vê uma menininha como essa bonitinha, porém ela está segurando um livro de física quântica. E aí ele escolhe essa menina e fala que eu tenho medo dela, não dos outros fantasmas ou dos outros extraterrestres ou alienígenas feios. Então depende muito, para observar uma obra de arte, o teu conteúdo de sabedoria, o teu conteúdo de leitura, leitura, portanto, conhecimento. Agora, Bansky, ele nos provoca com isso, tá? E ele só consegue provocar também quem quer ser provocado. É isso que eu estou tentando trazer aqui hoje. Depende muito da sua circunstância, depende muito do teu acontecimento, depende muito do acontecimento do teu happening, tá? Aí esse cara consegue. Aí o Bansky, ele consegue trazer para nós um happening fantástico. Nisso ele realmente transformou o seu Da'at em Rohmat. Ele soube dar o pulo mental, ele saiu do conhecimento e foi para a sabedoria. O que ele fez? Aonde ele pegou essa menininha que perdeu o seu balão vermelho, tá? E aqui nós temos claro escrito nesse muro, né, que a gente consegue sim, tá? Eu estou resumindo, eu acho que isso a gente consegue sim. Olha o que ele consegue fazer, gente. Ele consegue colocar essa obra num leilão, tá? E esse Love in the Air, ele vai virar Love in the Being. Esse amor não está no ar, esse amor vira being, vira lixo. Uma peça que foi vendida por 1 milhão de libras. Nesse exato momento, ele usa um rompedor e rasga a obra. Isso é um happening. Ali ele consegue desconcertar o concerto. Não estou falando de, lembram, concerto de música e concerto de cano de água, tá? Ele consegue mudar a música. Ele consegue quebrar isso, né? E aí ele se aprofunda mais ainda. One Nation Under, CCTV. CC close, ai caramba, communication, tá? Aonde, olha só, traduzindo isso seria uma única nação sendo vista pelas câmeras fechadas de TV. Tá? É isso que ele quer dizer com CCTV. Só que o que tem de mais interessante aqui, que está oculto, nós temos um guarda filmando com seu pastor alemão, tudo isso pintado. Uma criança na escada, vestida de vermelho, com a cabeça coberta, passando um rolo na letra television, T. Agora, olha que legal. Lembram que aconteceu em 1826, quando apareceu a máquina fotográfica? Essa obra não existe mais.
Ela foi feita em 2008 e foi desfeita em 2009, mas ela está aqui por causa da máquina fotográfica. Lembrando, o que vocês estão ouvindo aqui agora, o que vocês estão ouvindo aqui agora é virtual, não é real. Supostamente eu estou aqui na minha casa e vocês estão sabendo. Será que isso não pode estar sendo gravado, sabe? Pois é, essa é a diferença do dia de hoje. Agora, o que está acontecendo hoje conosco aqui, né? Nós estamos fazendo uma amarração, um link, para tentar compreender o quanto nós não compreendermos claramente a nossa existência. Porém, Olívio, mas qual o motivo da vida, né? O que eu estou fazendo aqui? A arte como referência pretende, né, apresentar uma quantidade de signos e símbolos, significantes e significados, né? Um mundo semiótico mesmo, né? A partir do verbo e de imagens, para que a gente possa compreender níveis de consciência que nós temos e estamos. Estamos e temos, porém, muita coisa nós vamos descobrir porque está dentro de nós, mas está coberto. Agora, muita coisa nós não temos. Então, o shamash, o servir, ele tem que começar a iluminar um conhecimento. E lembrando que em 165 a.C., essa revolta judaica, né, contra a monarquia seleucida, ela foi bem sucedida. E o templo voltou para nós. E nesse momento nós temos Hanukkah. Vocês já se perguntaram por que são 8 luzes? Talvez por causa do Sukkot. Foi a quantidade de azeite, de óleo que nós conseguimos ter. Então, hoje, Hanukkah, a nossa festa das luzes, nós estamos amarrando todo um conteúdo e começamos aqui a acender essa luz interna para que nós consigamos amarrar os links para que a gente tenha uma existência com conhecimento e principalmente com sabedoria. E como nós vamos conseguir isso? Juntos, nunca sozinho. É full time, é o tempo todo. Nós precisamos do outro para poder trocar, para poder compreender. Isso é a festa das luzes. Por isso que Hagish Hanukkah Sameach é exatamente o que nós queremos para ter a possibilidade de chegarmos à arte como referência 4. Tentar ter uma busca entre nós de uma compreensão que nós não temos. Poder aí nos complicarmos um com o outro. Tem uma palavra grega muito bacana, dialética. Tá? Dialética é realmente o conflito, mas é o conflito enriquecedor, que faz com que nós possamos dar saltos de níveis de consciência. E esse é o nosso moto, é o que nós tentamos fazer aqui. Tentar buscar todas essas equações para tentarmos ter uma iluminação sem luz, com conhecimento e que nos leve à sabedoria. Soninha, finito, prego. E a sensibilidade fica onde, Olívio? Aonde está a tua? Sensibilidade, dependendo do médico, são 5 sentidos. E dependendo de quem, é o 6º sentido, que é o feeling. Por isso que não é legal traduzir feeling. Né? Feeling é feeling, feeling não é sentimento. Né? A sensibilidade ela está aonde você pode tê-la. Né? Porque depende de cada um. Por isso que nós, em português brasileiro,
nós somos chamados, Anita, de indivíduos. O que quer dizer indivíduo? Indivisíveis, né? O indivíduo não pode se dividir com alguém. Porém, existe um jeito de se dividir. Olhar, falar, que é um jeito de penetrar no outro. Mesmo no momento sexual, a gente não se penetra. O penetrar mesmo, ele está na fala, no olhar. Esse é o momento da plenitude. Esse é o momento mágico do sentimento que ultrapassa os 5 sentidos, que é onde nós vamos para o feeling e sei lá onde mais, minha querida Anita. Com certeza. Valeu. É. Valeu. Quem gostaria de comentar alguma coisa, gente? Vamos. Eu não consigo ver Show de tudo. bola, show de bola, show de bola. Muito bom, muito bom, muito bom. Uma aula encerrando assim brilhantemente. Parabéns mais uma vez, Olívio. É o nosso time, Jorge. Somos nós aqui. Muito bom. Olha, maravilhoso mesmo. É maravilhoso. Vocês foram, isso tudo aqui, claro que, em primeiro lugar, o que a gente tem que saber, nada disso pertence ao Olívio, nada disso pertence a nós. Tá? Cada um de vocês foi, na sua dialética, né, acrescentando. Vocês viram hoje aqui como nós começamos e aonde nós chegamos. E, claro, eu como um sonhador, eu espero que o quarto nos eleve mais ainda. Agora, se eu sei aonde... Não, Jorginho, eu não sei aonde, cara. Eu não sei. É como a festa de hoje, né? Ela é muito importante para nós. Ela é muito importante, né? Vamos acender a velhinha agora. Vamos acender as velhinhas, então. Vamos acender, sim. Então. Vamos acender, que é importantíssimo. Lembrando do Olívio, né? Com muito amor. Lembrando de todos nós, com muito amor. Obrigado, Ani. Todos nós. Hatsameia para todos. Um bom ano. Hatsameia. E até breve, se Deus quiser. Qual é a data que a gente volta? Você sabe a data já que a gente volta? Não, nós Vamos avisar no conversar e a gente vai passar isso para vocês. Talvez a gente se encontre a semana que vem, né, Carol? Tá. Infelizmente, o nosso vermelhinho querido ali... Não, felizmente, ele vai estar viajando, felizmente, né? Ele vai estar indo a trabalho, tá? Né, Carol? E a gente vai organizar, junto com a Soninha, que nós temos o nosso do curso de terça-feira, né? A gente pode organizar aqui o nosso bate-papo sobre o maldito, Modigliani. Tá? Modigliani é Kabbalah. Queridinho do Que legal. Ele é meu queridinho. Sim, ok, gente. Apesar que eu estou apaixonado agora, sabe por quem? No pós-doc? Mira Schendel. Eu vou tratar dela agora. Ó. Vai ser bem legal também. Bem legal. E Aleph Beit. Um beijo, Beth. Um beijo para todos. Um beijo para todos. Hatsameia, gente. Hatsameia. Muita gente escreveu que estava saindo para acender vela de Hanukkah. Agradecendo, elogiando. Nelly, acende a velinha aí. Vamos acender. Eu não vou acender. Acende. Beijo a todos. Hatsameia. Quem não for judeu, tá? Maria e Francisco, acendam uma vela. Acendam uma vela na casa de vocês. Tá bom, Maria? Viu, Chico? Aí vocês vão estar junto com a gente, tá? Eu vou acender. Acende, sim, acenda, sim. Acende, porque assim estaremos juntos. Isso. Com certeza. Acendam. Nós temos sempre vela acesa aqui em casa, quase todos os dias. Isso, é isso aí. Eu gosto O muito. que importa é ter essa luz. É essa luz que é É a mágica. luz. É a luz. A Sandra sabe o que é o Hanukkah, Sandra? Hanukkah foi como, claro, ela aconteceu, hoje eu não vou me debruçar tanto aqui, mas ela aconteceu em 165, 166 a.C., tá, Sandra? Onde existia um conflito entre judeus e os helenistas, os seleucidas, os gregos.
E nesse momento o nosso templo foi invadido, não foi destruído, ele foi invadido, perdeu, portanto, existe toda uma religiosidade para isso. Tanto que o Kohanim e os Levim, que tomam conta, são pessoas mágicas para isso. E aí, nessa data, em 165, 166, nós conseguimos novamente adentrar ao templo. E aí nós precisávamos acender a nossa menorá. Tá? E aí, com o acender dela, o azeite só daria para um dia. E conseguiu, a partir de um milagre, durar 8 dias. Esse é o milagre de Hanukkah. Só que eu estou sendo muito simplista, né? Estou sendo muito materialista, que a história é muito mais profunda, porque nós estamos falando aqui de luz. Nós estamos falando de conhecimento da arte e, principalmente, estamos falando de Hashem. Né? Então, o costume é que hoje é a primeira vela de Hanukkah, nós acendemos por 8 dias. Existe uma vela, que é o Shamá, que acende cada uma. Então, num dia acende uma, no outro dia 2, no outro dia 3, vai indo até no último dia acender 8 velas. E hoje é um dia que se come sonhos. O hábito hoje é comer. Tem um negócio de batata que se come também, que é latkes. É uma batata frita, muito gostosa. E sonhos, porque sonhos estão ligados à luz, a milagre, a tudo isso. Então, o hábito hoje é isso. É uma festa bonita, porque é uma festa alegre, na verdade, né? É uma festa, estamos falando isso. Agora, o que é legal no simbolismo de acender, né? O simbolismo básico de você acender uma Hanukkah, né? Você tem o shamash, que ele pode ficar em vários pontos, mas geralmente o shamash ele fica do lado direito. E você vai acendendo do lado direito para o lado esquerdo. Só que a vela, às vezes, não passa a noite. Essa que não passou, você acende ela da esquerda para a direita. Mas a nova é sempre da direita para a esquerda. Por quê? Estamos no caminho do coração. Por isso que o ivrit, o hebraico, o Aleph Beit, se escreve da esquerda para a direita. É a ciência indo para o coração. Tá? Então tem todo esse... Mas, Olívio, espera um pouquinho. A primeira vela que se acende é do lado direito. Isso. Do lado direito. Ela provavelmente amanhã não estará mais, essa vela. Ela vai se apagar. Vai terminar. Aí você acende. Tá. Então, veja, no caso é uma coincidência matemática, a primeira. Mas quando isso acontece na terceira? Que ela apagaram as outras, mas você vai reacendê-las, não vai? Então pega sempre... Então, tem essas que foram de dias anteriores, você tem que acendê-las da esquerda para a direita. Sempre a luz do dia é da direita para a esquerda. Sempre a luz do dia é da direita para a esquerda. Sempre. A dos outros dias, você está reacendendo. Então, é da esquerda para a direita. Perfeito, perfeito. Obrigada pela explicação. Então, se acende primeiro a do dia e depois segue para acender as anteriores. As outras ao contrário da ordem, ao contrário. Perfeito. Legal. Tá bom? Olha, gente... Oi, querido. Há 65 anos eu acendo errado, então. Não, você não acende errado, sabe por quê? Sabe por quê? Eu acendo da direita para a esquerda toda. Porque você é a minha luz. Você nunca acendeu errado. O que importa, olha, isso que eu estou falando aqui, vamos ser judeus agora, tá? O que importa, as regras, a gente sabe que todas as regras que nós temos, elas têm que ser cumpridas. Mas qual que é quando você pode não cumprir uma regra? Quando a vida está passando por um fio. Lembram disso? Todos os nossos rabinos falam isso. Isso está nos Talmudim.
Tá? Então é isso. Então, minha querida amiga, Vai. você nunca errou. Obrigada. Nunca. E claro que eu te amo, né? Então não errou, né? Tá desligado, Anitta. E o desconhecimento também não tem problema. Agora Não. você. Obrigado, Nelly. Obrigado. Obrigado. É isso mesmo, eu também acho. Anitta, Obrigado. Se eu não sabia, eu não errei. Eu fiz achando que era o certo, bem. né? Anitta, seu microfone tá desligado. Agora tem que cuidar, mas assim mesmo. Oi, assim- posso ler? Posso ler? Pode. Posso ler um negócio lindo? Qualquer esforço, qualquer mudança gera luz. Compartilhamos nossa luz uns com os outros até que a humanidade seja iluminada. Ah, que lindo. Obrigado, Anitta. Lindo. Hã? Obrigado. Que lindo. É a minha reza que eu fiz aqui Jonathan. para as coisas. Lindo. Hã? Obrigado. Obrigado. Que amor do céu. Tchau, Marta. Tchau, Marta.